Quem pega a estrada sabe que as condições das rodovias estão bem longe do ideal, né? E não é só a impressão dos motoristas, não. Mais de 60% dos trechos são classificados como regulares, ruins ou péssimos. Os números estão no relatório anual da Confederação Nacional dos Transportes. Ao todo, as equipes da Confederação Nacional dos Transportes percorreram 105 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas nas 5 regiões do país durante 30 dias. E o diagnóstico não foi nada satisfatório para a CNT. Quase 62% dos trechos percorridos estão em situação regular, ruim ou péssima. Boa parte deles nas regiões Norte e Nordeste. E apenas 38% bons ou ótimos. Para chegar a esta conclusão, a pesquisa utilizou critérios como a qualidade do pavimento, sinalização, geometria da via e infraestrutura de apoio aos motoristas e passageiros, que inclui a existência de postos policiais e áreas de apoio. A 21ª edição da pesquisa, realizada de forma anual, mostrou que os investimentos no setor estão em queda nos últimos anos. Em 2011, o governo federal investiu pouco mais de 11 bilhões de reais. No ano passado, o dinheiro aplicado na infraestrutura das rodovias federais caiu para 8 bilhões e 600 milhões de reais. Até junho deste ano, os investimentos eram de 3 bilhões de reais. Falta de investimentos na infraestrutura viária é sinônimo de prejuízos para motoristas, transportadoras e toda a sociedade, já que a baixa qualidade das rodovias torna o preço final dos produtos e também a manutenção dos veículos utilitários mais caros. De acordo com a CNT, um investimento adequado em rodovias federais e estaduais seria de 290 bilhões de reais. 2011 foi o pico de recursos autorizados pela União. De lá para cá, essa destinação vem caindo. Sem recursos, sem dinheiro, o governo acaba cortando e prejudicando as ações de manutenção. Isso começa a gerar problemas como desgaste no pavimento, a sinalização que decaiu muito de qualidade e, de uma certa forma, isso acaba prejudicando o futuro do transporte do país, porque as intervenções vão ficando cada vez mais caras. Este especialista de trânsito alerta para os riscos causados por rodovias de baixa qualidade. O risco que ocorre quando o veículo encontra um buraco, ele desvia e acaba batendo no veículo que vem em sentido contrário. Ele pode desviar desse buraco e vir atropelar alguém no acostamento. Ele pode bater nesse buraco e provocar um capotamento. Ou seja, o risco é absolutamente constante. Bom, para falar mais sobre esse assunto conosco, está aqui o advogado Juan Londonho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Vamos começar falando de quem é responsabilidade pela conservação e manutenção dessas vias, né? Quem é? Na verdade, a rodovia é um serviço público. E aí cabe indagar quem está prestando esse serviço público. Se é uma rodovia federal, será a União a responsável, estadual, municipal, distrital, e esse será o responsável por manter aquela rodovia em perfeito estado de conservação, havendo algum dano aos usuários, então esse ente da administração direta será responsabilizado. Muda alguma coisa se a rodovia é privatizada? Porque nós sabemos que no Brasil existem dezenas aí de rodovias privatizadas, né, em todo o país. Nesse caso, existe a figura da concessionária, não é isso? Do contrato de concessão que foi firmado pelo ente da federação com aquela empresa, com aquela pessoa jurídica de direito privado. Nesses casos, pode-se demandar diretamente a concessionária e subsidiariamente o Estado. Então, um exemplo, uma rodovia federal que tem uma concessão, nesse caso, a pessoa demanda aquela concessionária e, na mesma ação, a União. Caso aquela concessionária não pague a obrigação que está sendo buscada por meio de uma ação judicial, caso não pague, aí sim cabe a responsabilização da União subsidiariamente, ou seja, num segundo momento. Agora, vamos diferenciar aí os problemas que podem acontecer numa rodovia, né? Por exemplo, um buraco provocado por uma chuva. Choveu muito naquele dia, abriu um buraco, um carro caiu lá, é um tipo de problema. Agora, um buraco provocado por uma obra na rodovia, por exemplo, por parte tanto do DENIT, por exemplo, que está fazendo uma obra lá, quando a responsabilidade é do Estado, quando lá não é privatizada, ou pela própria concessionária, e este buraco não está sinalizado, essa obra não foi sinalizada e o motorista aí se vê envolvido em um acidente. São responsabilidades diferentes? São responsabilidades diferentes. Então, na teoria da responsabilidade civil do Estado, responsabilidade, por exemplo, da União ou do Estado, de um dos estados da federação, nesse caso temos a responsabilidade subjetiva, que depende que aquela pessoa que sofreu o dano prove a culpa do poder público, ou responsabilidade objetiva, em que não há necessidade de provar a culpa, a mera existência da situação
autorizará que a pessoa receba uma indenização. Então, nesse exemplo que foi mencionado por você, um buraco feito, enfim, pelas chuvas, pelo uso da rodovia é uma coisa. Nessa situação, a pessoa tem que fazer o boletim de ocorrência, tirar fotos, produzir provas da existência daquele buraco e, enfim, recibos, despesas médicas que tenha tido, orçamentos para consertar o seu veículo e assim entrar com uma ação judicial. No caso de um buraco ou de uma obra que não foi devidamente sinalizada, a responsabilidade é objetiva do Estado. A isso se dá o nome de omissão específica, algo que se deixou de fazer, enfim, e era uma incumbência, uma obrigação do poder público de bem sinalizar aquela situação para não permitir ou não deixar que pessoas sofressem danos com aquela situação. Então, nesse caso, não há necessidade de provar a culpa do Estado. Se faz a prova básica da situação ocorrida, o boletim de ocorrência, e nesse caso, o Estado será obrigado mesmo a indenizar a pessoa, tanto pelo dano material, no caso o veículo, quanto pelo dano físico, que é chamado de dano estético, aquela lesão permanente que a pessoa sofreu no corpo, e também pelo dano moral, porque uma situação pode levar a que seja indenizado tanto o dano material quanto o dano estético e também o dano moral. Tanto as rodovias estatais quanto as privatizadas aí, elas cobram pedágio, um pedágio por todo o país. Esse dinheiro deve ser aplicado na conservação das vias, em parte? Há um contrato, como já disse, um contrato de concessão com essa empresa e percentuais foram definidos naquele valor que é cobrado de pedágio de cada um de nós quando trafegamos por aquela rodovia. Daquele valor tem que haver um percentual de aplicação na conservação da rodovia e aí o Estado tem que fazer o controle da aplicação desses recursos, assim como nós, também como cidadãos, pela lei da transparência, temos o direito de obter uma cópia desse contrato e verificar as obrigações daquela empresa na conservação daquela rodovia, daquela pista por onde trafegamos. Doutor, há uma demanda na justiça crescente em relação a esses direitos ou as pessoas ainda não sabem, sofrem um acidente na rodovia por um motivo desse, por um buraco, uma obra mal sinalizada e não têm noção que elas podem pedir os seus direitos? Percebe-se que há um aumento paulatino da quantidade de ações nesse sentido, porque a partir da Constituição Cidadã, da Constituição de 88, as pessoas começam a perceber que têm mais direitos. A partir dessa época começa então um crescente de informação, de conhecimento, como esta informação que nós estamos prestando neste momento, que permite que as pessoas digam, eu tenho direito, eu vou reunir informações, dados, documentos que me permitem ingressar, enfim, procura ou a Defensoria Pública ou diretamente os juizados especiais ou então um advogado de sua preferência para ingressar com uma demanda dessas. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com o advogado Juan Londoño, que conversou conosco a respeito dos direitos e também da responsabilidade pelos danos nas pistas, pela manutenção das nossas pistas, das nossas rodovias no país. Obrigada, doutor. Até uma próxima.